Sauron e Celebrimbor fizeram falta nesse episódio, mas foi um episódio bem interessante para explorar mais do universo que Tolkien construiu. As cenas do Estranho com Tom Bombadil foram muito reveladoras e podem ter revelado qual é a real identidade do Estranho. Agora, eu já estou convencido de que ele não é o Gandalf. Além disso, nós vimos a Galadriel com poderes curativos. Como que funciona isso? Qual é o real poder desses anéis de poder? Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Estamos tendo cobertura semanal dos episódios aqui no canal Matheus Mendes. Portanto, se você está gostando da minha cobertura e ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever e ativar o sino de notificação também, e assim você não vai perder nenhuma análise minha dos próximos episódios dessa temporada. E eu peço também para você me seguir lá no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Os Elfos de Lindon enviaram uma mensagem para Celebrimbor em Eregion, explicando para Celebrimbor qual é a real identidade do Halbrand e falando para o Celebrimbor não se aproximar dele, né, porque ele na verdade é Sauron. Só que como os Elfos de Lindon nunca receberam uma resposta dessa mensagem que eles mandaram, eles resolveram ir pessoalmente falar com o Celebrimbor, e por isso que a gente viu o Elrond e a Galadriel indo até lá. Lembrando que Lindon é bem distante de Eregion, onde o Celebrimbor está, mas Eregion é bem pertinho de Moria, que é ali o Reino dos Anãos. Nesse episódio, descobrimos que o mensageiro de Lindon nunca chegou até Eregion, então o Celebrimbor nunca recebeu essa mensagem, e é por conta disso que ele está lá caindo nas lábias de Anatar, sendo enganado por Sauron. Sauron quer construir os Anéis de Poder e colocar a sua mácula neles, para assim ele conseguir ter controle sobre as raças predominantes ali da Terra-média, né? Com os Elfos, o Sauron já perdeu, porque os Anéis dos Elfos não foram tocados por ele, mas ele ainda está tentando a sorte com os Anéis para os Anãos e para os Homens também. E galera, é Anãos mesmo. Toda vez que eu falo isso aqui no vídeo, vem uma pessoa nos comentários se achando muito inteligente querendo corrigir, sendo que a palavra anãos também existe na língua portuguesa. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o plural da palavra anão pode ser tanto anões, que é o mais comum, quanto anãos. E em Senhor dos Anéis, a palavra anão em inglês é dwarf. E o plural da palavra dwarf em inglês é dwarfs, só que o Tolkien, né, quando ele escreveu a sua obra, ele optou por utilizar o plural errado da palavra dwarf. Ele se refere aos anãos nos livros dele como dwarves. Ele utilizou esse plural errado para diferenciar mesmo que ele estava se referindo a uma raça mitológica e não a seres humanos com nanismo. Então, na tradução para português, escolheu-se utilizar essa palavra anãos também para dar sentido de que essa é uma raça mitológica e não seres humanos com nanismo. Mas mesmo assim, a palavra anãos também existe na língua portuguesa. É um termo gramaticalmente correto. E desculpa esse desabafo aqui, mas todo vídeo que eu posto de Senhor dos Anéis tem uma pessoa que se acha muito inteligente querendo corrigir o português alheio. Mas voltando aos Elfos, eu achei meio idiota eles irem de Lindon até Eregion andando, correndo. O Gil-galad não tem nenhum cavalo para emprestar para eles. Eles estão com muita pressa querendo chegar em Eregion e resolvem ir até lá andando. Sério, isso ficou meio esquisito, né? Tá óbvio que o roteiro precisa que eles demorem para chegar em Eregion, para dar tempo do Sauron fazer o que ele quiser lá com o Celebrimbor, só que eles poderiam ter pensado de um jeito mais inteligente de atrasar os Elfos. Vimos que os orcs de Adar estão viajando para norte rumo a Eregion, né? Eles estão sob a liderança de Adar e muito provavelmente eles estão caçando Sauron. Eles querem matar, destruir o Sauron de uma vez por todas, pois só assim os orcs serão livres. Mas eles acabaram cruzando o caminho com os Elfos de Lindon, e aqui tem uma cena muito importante, porque um dos orcs de Adar, né, ele dispara uma flecha, essa flecha pega em um dos Elfos de Lindon que cai ali, e a Galadriel, pressionando a ferida desse elfo, ela consegue curá-lo. E isso acontece porque a Galadriel é a portadora de Vilya, o anel do poder do ar. Cada um dos anéis de poder dos elfos tem um poder particular, né? Um poder diferente. E esse anel Vilya parece aumentar as habilidades de cura do seu portador. De posse desse anel, a Galadriel conseguiu salvar aquele elfo e no final ela se entregou, né? Ela se sacrificou para dar tempo dos elfos fugirem e voltarem para Lindon. E o Elrond, ele foi muito esperto, né? Ele calculou ali que a Galadriel fez isso não para salvar eles, mas para salvar o anel, porque a Galadriel deixou o anel com o Elrond. E ainda bem que ela fez isso, porque a gente sabe lá da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis que esse anel Vilya aqui será do
do Elrond no futuro. Inclusive, o Elrond também parece ter tido as suas habilidades de cura ampliadas por estar de posse desse anel, porque lá em A Sociedade do Anel, o Elrond cura a ferida que o Nazgûl fez no Frodo também. Nesse episódio a gente começou a ver melhor, né, os poderes dos anéis sendo usados. Então Vilya, o Anel do Ar que agora está sob a posse de Elrond, tem o poder de aumentar as habilidades de cura do seu portador. Lá na trilogia de filmes Senhor dos Anéis, o Elrond também tem um poder de visão, né? Ele consegue saber, ele consegue enxergar coisas que estão acontecendo muito longe de Valfenda. Narya, o Anel do Fogo, está hoje sob a posse de Círdan, o Elfo dos Portos. E o poder de Narya é deixar o seu portador resistente ao fogo e, além disso, ele faz com que o portador seja uma pessoa que inspire as outras a resistir à tirania, à dominação e ao desespero. Na trilogia O Senhor dos Anéis, esse anel é utilizado por Gandalf, que utiliza desse seu poder também quando ele está lutando lá contra o Balrog, e o Gandalf também utiliza o poder desse anel quando ele cura o rei Théoden, né, daquele controle mental que ele estava sofrendo. E Nenya, o Anel da Água, carrega o poder da preservação, da proteção e te permite se esconder do mal. Esse anel aqui na série está sendo utilizado pelo rei dos elfos, né, o Gil-galad, mas lá na trilogia O Senhor dos Anéis a gente sabe que esse anel será usado pela Galadriel. Então Gil-galad, por ter o Anel da Preservação, ele conseguiu curar aquela árvore e assim fazer o reino dos elfos em Lindon prosperar. No final, Galadriel foi capturada por Adar, e eles já se conhecem, né? Eles se conheceram em Mordor lá na temporada passada e eles têm um inimigo em comum, Sauron. Algo me diz que a Galadriel vai se aliar ao Adar nessa viagem rumo a Eregel. E isso vai pegar muito mal pra ela, porque Adar criou Mordor, ele matou elfos, ele matou Númenóreanos, ele matou homens, ele tá colocando a sua marca negra em todos os homens. Então assim, essa aliança de Galadriel com ele vai fazer Elrond desconfiar dela ainda mais. Agora pra mim tá bem confirmado que o Estranho é na verdade um mago azul. Nas cenas do Estranho na casa do Tom Bombadil, a gente consegue ver no fundo, né, um roupão, uma roupa azul pendurada, enquanto o Estranho tá com aquelas roupas dele todas esfarrapadas. O Tom Bombadil fez o Estranho tomar banho, fez o Estranho se limpar, então eu acredito que quando o Estranho sair da casa de Tom Bombadil, o Tom vai presentear ele com esse roupão azul, e assim o Estranho vai virar um mago azul de fato. No Legendarium de Tolkien, nós sabemos que Manwë, o líder dos Valar, enviou 2 Istars para a Terra-média, para que eles conseguissem ajudar os homens ali, para que eles conseguissem influenciar as pessoas contra o domínio das forças das trevas que estavam crescendo no sul da Terra-média. Entretanto, esses Istars são Maiar, e por isso eles são corruptíveis. Por isso Manwë os enviou em corpos idosos que nunca envelhecem para limitar o seu poder. E depois que esses magos azuis chegaram na Terra-média, a história deles acaba ficando muito nebulosa. E parece que a série está adaptando a história desses 2 magos azuis, fazendo um ser o corruptível, né, o mago que se tornou ruim, e outro lutando pelo lado do bem. Com isso, acho que a gente pode concluir que o Feiticeiro das Trevas também é um mago azul, e ele veio junto com o Estranho, né? Só que o Estranho perdeu a memória, enfim, tudo que aconteceu com o Estranho desde a primeira temporada, e esse mago azul, o mago, o Feiticeiro das Trevas, se corrompeu, enquanto o outro tá nesse caminho para se encontrar. E isso acaba se encaixando muito na história, porque esses magos azuis, eles foram enviados para a Terra-média na Segunda Era, e eles chegam ali na Terra-média mais ou menos no mesmo tempo em que os Anéis do Poder estão sendo forjados, enquanto o Gandalf só chega na Terra-média lá na Terceira Era. Então assim, pra mim, esse roupão azul no fundo da imagem, enquanto Tom Bombadil tá conversando com o Estranho, entregou todo o ouro pra mim. E falando em Tom Bombadil, eu achei muito legal a cena dele. O Tom Bombadil é um personagem muito famoso dos fãs dos livros de Senhor dos Anéis, porque ele aparece na trilogia de livros e ele abriga os hobbits, né, Frodo e os outros hobbits ali na casa dele por uns dias. Inclusive, o Tom Bombadil coloca um anel e nada acontece com ele. Ele nem fica invisível, mostrando que um anel não tem nenhum controle, não tem nenhum poder sobre ele. E o personagem é misterioso mesmo, mas aqui na série ele revelou para o Estranho que ele é muito antigo, que ele é o ser mais antigo a habitar Arda, a habitar o continente, né, a existência. Ele disse que ele é mais velho que as estrelas. Então o Tom Bombadil é mais velho que o Sol, ele é mais velho do que a luz. Ou seja, Tom Bombadil vive na Terra-média, né, barra Beleriand, o continente que afundou, desde antes de Morgoth chegar ali lá na Primeira Era. Então foi muito interessante ver esse personagem, foi muito interessante ver essas cenas, ver como que o Estranho ficou preso na árvore, sabe? A interação do Tom Bombadil com o Estranho, porque em Senhor dos Anéis, a interação dele com o Frodo e os Hobbits acaba sendo muito parecido com a interação que ele teve
teve com o Estranho que a gente viu aqui. Ele acabou sendo cortado dos filmes porque ele não tem lá tanta importância assim na Guerra do Anel, mas eu achei interessante a série colocar esse personagem aqui, gastar tempo mostrando esse personagem, porque ajuda a expandir mesmo a história, ajuda a expandir a mitologia desse universo. Gostei da adição dele e parece que será ele que vai colocar o Estranho no caminho correto que ele deve seguir. Falando dos Homens do Sul, a série parece querer indicar que o Tio será o rei dos mortos, aquele exército de mortos que a gente vê em Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, vocês não acham? Sabemos que esse rei dos mortos fez uma promessa a Isildur e ele quebrou essa promessa, por isso ele e o povo dele foram amaldiçoados e ele só poderia, enfim, ser livre dessa maldição se um descendente de Isildur o libertasse dela, que foi o que o Aragorn fez. Théoden já conheceu Isildur aqui na série e depois de conversar com o Arondir, eles seguem caminhos separados, né, com o Théoden dizendo pra ele que tem as suas próprias promessas para cumprir. Não sei, eu acho que o Théoden pode crescer e acabar virando o rei desse povo que trai o Isildur quando ele mais precisa. Ah, e vimos também uma ente esposa, e isso foi muito legal, porque no filme do Senhor dos Anéis elas não aparecem, né? Lá no filme só aparecem os Ents, só eles que entram lá na guerra por Isengard. Então foi legal ver ela aqui também, e foi legal ver também que os Ents mais uma vez estão se envolvendo nos conflitos da Terra-média, porque a prioridade deles é proteger as florestas, coisa que tanto os orcs quanto os elfos estão derrubando para construir armas. Mas claro que os elfos respeitam muito a natureza, enquanto os orcs saem destruindo tudo sem ver a quem. Então, o grande inimigo dos Ents é o Adar e os orcs, e não os elfos. Então, foi interessante ver a cena do Arondir fazendo as pazes com a ente esposa. Em geral, esse foi um episódio que não avançou muito com a história, e foi um episódio, não diria filler, sabe? Eu diria que foi um episódio que eles utilizaram para expandir o lore desse universo mesmo. E mesmo sendo um episódio mais devagar, mesmo sentindo falta de Anatar e Celebrimbor, eu ainda assim consegui aproveitar esse episódio 4. E vocês? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam e peço, por favor, para você deixar o like, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.